Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, sexta-feira, 18 de abril de 2025. Estou na área para a gente comentar as últimas notícias do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas nesse feriadão, né? Sexta-feira da Paixão. Muita gente aí tá na praia, churrasquinho, resenha, e tem alguns tarados que estão aí ansiosos para saber o que está acontecendo no Botafogo, querendo consumir todos os conteúdos, e por isso o Setor Visitante não pode falhar. Antes de começar a falar sobre essas últimas notícias, e aí a gente vai trazer aqui algumas notícias de bastidores, vamos falar sobre reforços que ainda não conseguiram emplacar, deixa eu colocar na tela o banner e lembrar a todos vocês a importância de ajudar o canal. Primeiramente com like. Já chegou aqui no Setor Visitante? Deixa aquele like preventivo, ajuda muito para o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo legal, entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem, ajudar o Setor Visitante a crescer cada vez mais. Então aperta aí o botão da inscrição e tem também um outro botão aqui embaixo da tela, que é o do Clube de Membros, né? Você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso para ajudar o canal financeiramente. Bom, vamos lá. O GE trouxe hoje uma notícia sobre o Paiva, né? Como é que é a avaliação do Paiva internamente ali nos bastidores do Botafogo. Eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar junto aqui. Eu já tinha falado para vocês 2 ou 3 lives atrás que era uma informação. O trabalho do Paiva nesse período aí de 30 dias que ele teve com o elenco, um trabalho bem avaliado, muito bem avaliado internamente pelo Botafogo. Da informação dos 30 dias de bom trabalho até esses 6 jogos, passaram 18 dias. Então, assim, é muito pouco tempo para você mudar a sua opinião, até porque nós não estamos satisfeitos com o que estamos vendo dentro de campo, mas também não é um negócio bizarro. A gente está falando de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Cara, o saldo não tá legal. Não podemos dizer que é positivo, ainda mais porque hoje a gente quer um Botafogo brigando no topo. E o Botafogo, nesse momento, com 4 jogos no Campeonato Brasileiro, é o 12º. A gente não pode admitir uma classificação dessa. Agora, é muito pouco tempo. Ah, mas teve 30 dias, não é todo mundo que tem 30 dias, mas são poucos jogos. A gente está enfrentando times aí que já vem com trabalho desde o ano passado, a gente está enfrentando times aí que já jogaram 15, 20 vezes juntos, né, esse ano com o mesmo treinador, e o Botafogo ainda está aprendendo a andar. O Botafogo está engatinhando, enquanto os outros times ainda estão correndo. E a gente vê aqui no título, né, a instabilidade do Botafogo não afeta o trabalho de Paiva. Diretoria mantém convicção no treinador. E aqui no subtítulo, o clube tem avaliação positiva do trabalho do técnico. Então, assim, o que eu falei, aqueles 30 dias foram avaliados positivamente. E agora a gente tem, pelo GE, a informação de que ainda não há pânico e que o treinamento está passando, porque isso é uma coisa muito importante. Não basta só avaliar o que está acontecendo dentro de campo. O dia a dia do clube tem que ser levado também em conta. O relacionamento com os jogadores, a abordagem tática dos treinamentos. Às vezes você entender que alguns jogadores não estão numa fase boa, e isso está prejudicando o trabalho do técnico, que o time está cometendo erros que não deveria cometer, independentemente da tática escolhida pelo treinador. Então é muito importante a gente ter pessoas dentro do clube que entendam de bola, né, que não sejam palpiteiros, curiosos, para fazer essa avaliação, como foi feita lá atrás, né? A torcida estava desesperada, querendo que o Luiz Castro fosse demitido, e o Botafogo bancou. E acho que dessa vez não vai ser diferente. Portanto, por mais que eu esteja não muito feliz com o que eu tenho assistido, e é assim que acho que vocês compartilham da minha opinião também, não vale nem a pena gastar os neurônios, como diz o Társilo, cobrando demissão, porque ele não vai ser demitido agora. Mesmo a gente com essa sequência difícil, se a gente não conseguir emplacar bons resultados, eu acho que também não vai ser demitido. Acho que tem a possibilidade, antes do Mundial acontecer, tem, mas eu vou torcer para que não aconteça, né? Eu vou torcer para que o Paiva consiga dar a volta por cima, né, como técnico do Botafogo, que os resultados apareçam e que a gente passe a brigar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e que se classifique também para a Libertadores, tá? Não adianta torcer contra para depois falar, tá vendo? Eu já sabia, eu avisei. Isso não tem nada mais chato do que isso, né? Então, nesse momento, como torcedor, cara,
não adianta. A gente apontou todos os erros que a gente viu, né, a fragilidade no sistema defensivo nesse último jogo. Nos jogos anteriores, era uma posse de bola improdutiva que a gente não conseguia criar oportunidades reais de gol. Então, a avaliação está sendo feita. Agora, não é porque você não gostou de 1, 2, 3 jogos, você tem que falar troca, porque a gente é muito assim. O cara tá mal, não presta, tem que ir embora. Marlon Freitas ano passado, manda pro Vasco, esse cara é fracassado, amarelão, piscadinha. Acabou sendo o campeão de 2 títulos muito importantes, um deles o mais importante da história do Botafogo. Então, assim, não é questão de tá passando pano. Eu sinceramente, cara, nem fico chateado com isso aí, cara. Eu procuro ter uma postura mais equilibrada e paciente, cara. Eu acho que eu sou mais paciente, muito mais do que eu era há um tempo atrás, porque é aquela coisa que eu falo sempre para vocês, cara. Futebol são as mesmas histórias com personagens diferentes e a gente não muda o nosso comportamento. Não estou aqui para ensinar e nem para criticar o comportamento do torcedor, falando que o cara tá certo, o outro tá errado. Cada um faz do jeito que quiser. Mas é o meu canal e o meu canal eu abordo todos os temas da maneira como eu acho que essas coisas têm que ser abordadas. Então a gente tem aqui a matéria assinada pela Bárbara, pela Jéssica e pelo o Serginho Santana, né, os 3 setoristas do GE, eles falando do time que foi vaiado, e aí, assim, é um negócio que não é muito comum, né, o técnico ser vaiado com 6 jogos, e nesses 6 jogos a gente tinha 2 vitórias, 2 empates, e 2 vitórias, 1 empate, porque o jogo ainda não tinha terminado, e 2 derrotas. O Botafogo podia estar com 3 vitórias, o Botafogo criou para fazer terceiro gol e levar os 3 pontos contra o São Paulo, e a torcida já estava chamando de burro e tal. Eu acho que a gente já está com uma predisposição de não gostar do Paiva, como acho que também o torcedor já tem uma predisposição para não gostar do Arthur, por exemplo, porque são caras que vêm para substituir pessoas que são insubstituíveis, que não tem igual, né? O Arthur não vai ser o Luiz Henrique, o Paiva provavelmente não vai ser o Arthur Jorge, e é muito difícil você tentar agradar uma torcida, o coletivo, depois de ter acontecido o que aconteceu no ano passado, né? Que o Botafogo simplesmente bateu no céu, chegou no auge, foi o ápice da nossa história, muito provavelmente, a dobradinha, algo que não é comum no futebol brasileiro. Então ele foi vaiado, apesar de que a gente viu depois que as substituições deram certo, que ele teve uma boa leitura ali, mas o pessoal não gostou, e acho que é meio que aquele negócio assim, qualquer coisa que ele faça, se não der super certo, ele nunca vai conseguir conquistar a torcida. E aqui eles trazem a informação dos bastidores, né? Nos bastidores é que a análise ainda não deposita pressão sobre o português. Existe uma pressão externa, mas não existe uma pressão interna. Quer dizer que no Botafogo não tem cobrança? Claro que não, porra. Tem cobrança. Mas não é uma cobrança louca do tipo, se não ganhar do Atlético Mineiro, vai ser demitido. Por isso que eles dizem que não tem pressão. Porque aí começa aquele papo. Aí no Botafogo, não é que nem no Corinthians, não é que nem não sei o quê, que a torcida vai lá. Meu irmão, nem todo mundo tem que ser apressado quanto você que está aí assistindo desesperado. E eu concordo com essa linha. É óbvio que, na minha opinião, a gente já liga ali um alerta, né? Um alerta amarelo, não é um alerta vermelho. Vamos observar com atenção. Mas não significa que ele está na corda bamba, né? Que ele está aí dependendo de 1 ou 2 resultados para se manter no cargo, porque ainda tem margem para melhorar. Porque, cara, vamos demitir. Aí você bota o caçapa, você volta para o que estava um mês atrás, aí você traz outro cara e a gente vai precisar sempre de, né, tempo de adaptação, conhecer elenco e tal. Então eu acho que tem que insistir sim com o técnico, mesmo pensando que talvez não dê certo, né? Pode ser que não dê certo, tem chance de não dar certo, mas não acho que é para demitir e entendo esse acompanhamento aí da diretoria, ainda sem estabelecer prazos para qualquer melhora no desempenho. Tem que melhorar para amanhã, mas a gente sabe que talvez amanhã não melhore. E aqui também diz aqui no GE, está até marcado, né? No geral, prevalece a ideia de que a melhor versão do time ainda está por vir, a partir do ganho de performance dos jogadores e melhor adaptação ao sistema proposto pelo Paiva.
Aí diz aqui, né, o desejo do pai de utilizar o Savarino como camisa 10, e o Savarino vive ali um ano de oscilação, apesar de ter feito um jogo contra o São Paulo. Aí a gente tem aqui também uma parte falando sobre o Santiago Rodrigues, né? O Santiago Rodrigues foi contratado para ser o substituto do Almada, ainda está passando por um processo ali de recondicionamento físico e da busca de adaptação ao futebol brasileiro, não jogou a última partida porque tomou uma pancada contra o Bragantino, né? Outro nome ali que tem que entregar mais, mas para mim vem sendo um dos melhores jogadores do Botafogo, é o Arthur, mas veio com a difícil missão de substituir o Luiz Henrique, né? E tem aqueles reforços que ainda não entraram e ainda não empolgaram, né? A gente tem aqui o Juan Cruz, o Elias Manuel, o Nathan Fernandes. Eles ainda não entraram no Campeonato Brasileiro. O Elias Manuel entrou na Libertadores, não empolgou. O Juan Cruz entrou contra o Racing, acho que entrou ali 5 minutos na Libertadores contra o Carabobo. Esses caras aí ainda não empolgaram. Inclusive no Botafogo já existe um mapeamento das carências do time, né, para o meio do ano. A gente sabe que o Botafogo tentou contratar zagueiro, tentou contratar meio-campista, não deu certo. Eu acho que a gente precisa, mais até do que zagueiro, de um camisa 10 e precisa também de um ponta-direita. O GE, ele veio aqui também com uma matéria, deixa eu até colocar aqui na tela rapidinho, né, falando sobre os reforços, a minutagem dos reforços que estavam no banco e não entram. E assim, o Léo Link, a gente sabe que é reserva, né? Dificilmente vai entrar, a não sei que aconteça alguma coisa com o John, e aí já deixa aqui eu bater na minha madeira da sorte. Esses reforços somados, só para a gente começar a falar, custaram 120 milhões de reais. Léo Link, David Ricardo, Nathan Fernandes, Juan Cruz e Elias Manuel. O Léo Link custou 10,8 milhões de reais. Isso aí dificilmente vai entrar. Já bati na madeira. Vou bater de novo, porque nada vai acontecer com o John. Aí a gente tem o David Ricardo, que ele, na verdade, é o quarto defensor do Botafogo ali nessa defesa, que tem o Bastos machucado, o Jair como reserva imediato e o Barbosa como titular. Então o Bastos não tá podendo jogar, entra o Jair. Ah, mas ele é o canhoto, é o reserva do Barbosa. Cara, se tivesse Jair e Bastos disponíveis, o David Ricardo também não entraria. O Bastos joga na esquerda, ou o Jair também pode jogar na esquerda, né? E o outro faz a direita. O Jair, então, o David Ricardo, então, ele é o quarto defensor do Botafogo, né? Não vai entrar, muito difícil entrar. Pode ser que entre agora porque o Bastos está machucado, mas também vamos esperar que não precise. Aí a gente tem o Nathan Fernandes, infelizmente está machucado, e esse aí custou uma fortuna, 7 milhões e meio de dólares, 42,9 milhões de reais, e é um azar. Ah, tá bichado. Gente, o jogador tem lesão, cara. Sofreu uma lesão no Sul-Americano, né, com a seleção brasileira, e infelizmente ainda não conseguiu entrar para ajudar o Botafogo. Vai precisar também de um tempo aí para se condicionar fisicamente, para se adaptar ao time, né, para se entrosar e tal. Infelizmente, é um jogador que podia estar aqui já sendo útil e está em transição, né, podendo voltar aí nos próximos dias. E a gente tem, esses aí me preocupam muito, né? O Juan Cruz, que custou 8 milhões de euros, 48,3 milhões de reais, e o Elias Manuel custou 1 milhão de dólares, cerca de 5,7, cerca de 6 milhões de reais. Esses aí, cara, eu não tô botando muita fé e acho assustador eles ainda não terem entrado no Campeonato Brasileiro e terem participado pouco, assim, das partidas do Botafogo, mesmo com um condicionamento péssimo de caras que foram aproveitados recentemente, como o Mastriani e o Jefinho. É o recado que passa, pelo menos para mim, é que, tipo, é melhor você botar o Jefinho com 50% da sua capacidade do que botar o Juan Cruz com 100%. É melhor você colocar o Mastriani com 55% da sua capacidade do que colocar o Elias Manuel. Então, assim, talvez o Botafogo tenha errado, mas, assim, não é um erro. É óbvio que agora esse erro tem um impacto, né? Ele preocupa. Mas, falando em termos de dinheiro, né, em termos financeiros, cara, o Juan Cruz pode muito bem ir para o Molenbeek, assim como o Elias Manuel e a Eagle conseguir recuperar, ele jogando num outro contexto, né, e se destacando, podem recuperar esse dinheiro que foi investido. Agora, o Botafogo precisa de reforços. Essa janela do Mundial, a gente já sabe que vem o Wendel, tá todo mundo muito empolgado, a expectativa tá lá em cima para a contratação do nosso meia aí, que vem do Zenit de São Petersburgo, um volante, né, mas também pode jogar um pouquinho mais avançado. Agora, não dá para parar só no Wendel, e tem que trazer uns caras que venham para cá resolver. Não dá para ficar só trazendo esses garotos de 18, 19, 20,
que podem resolver também, mas a gente já tem no elenco. Né? A gente já tem no elenco. E a gente perdeu algumas características importantes do time do ano passado. Ah, tem que jogar igual o time do Arthur Jorge. Como que você vai jogar igual o time do Arthur Jorge? Você tinha o Júnior Santos, você tinha o Luiz Henrique, você tinha uns caras muito altos, muito fortes. Hoje você tem o Arthur, o Santiago Rodrigues e o Savarino, que são jogadores mais baixos, mais franzinos, que não aguentam tanta pancada, né? Que são aqueles jogadores que você não consegue explorar ali uma jogada de desafogo, uma bola para frente. É tudo nas costas do Igor Jesus, porque os outros não têm, né, esse porte para conseguir ganhar do zagueiro uma bola dividida, uma bola. Então, assim, acho que está faltando um jogador com essa característica. Teve a especulação do Wesley, que é um tanque, um jogador muito forte. É jovem, acho que também seria uma aposta, mas as características me animam, né? Não sei se ele vai ser contratado. Teve até aquele papo do Beto lá do Charla, que numa conversa com o Paiva teria falado que conta com o Wesley no meio do ano, mas não tem nada certo, né? Isso aqui é uma coisa que eu sei também, que hoje não tem nada certo, pode acontecer, pode, porque tá na lista, né, dos jogadores preferidos aí do Botafogo, do scouting do Botafogo, mas por valores que sejam compatíveis com o poderio financeiro do clube, né? Não vai pagar qualquer coisa, pagar um valor absurdo, porque não tem pelo jogador, e o Al Nassr estava pedindo muito caro pelo Wesley. Rapaziada, vamos ver se a gente consegue sobreviver. Acho que a missão é essa, né? Todo mundo já entendeu que é sobreviver até a janela do meio do ano, e a gente tem que estar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, ou seja, já tem que se recuperar contra o Atlético Mineiro e tem que pelo menos empatar contra o Estudiantes lá em La Plata. Falando sobre La Plata, tem caravana da torcida do Botafogo para quem vai estar na Argentina. Não é caravana saindo do Rio de Janeiro, não. Para quem vai estar na Argentina, vai sair um ônibus de Porto Madeiro até La Plata. La Plata é longe, a logística é ruim, né? 50 minutos, uma hora do centro de Buenos Aires até lá. Então, quem tiver lá em Buenos Aires, entre em contato com o movimento Ninguém Ama Como a Gente. Pode mandar uma mensagem lá no setor visitante que eu encaminho para a galera da Botafogo On Tour, que está organizando esse transfer com escolta policial, com toda a segurança que a torcida do Botafogo merece e precisa. Beleza? Mais uma vez, deixa o like, se inscreve aqui no canal, é muito importante, ajuda o setor visitante a crescer cada vez mais. Tem um clube de membros também aí para a galera que quer dar uma força extra. E vou falar aqui, né, da parceira, que também ajuda muito o setor visitante, a VBet, né, a VBet, que é patrocinadora master do Glorioso. Você que curte apostas esportivas, entra no site da VBet, né, pelo link que está aqui na descrição, ou então acessando o QR Code que está aí na sua tela. O Campeonato Brasileiro está bombando, campeonatos europeus, NBA, o mercado aí está bombado com as V-odds, que são aquelas odds turbinadas para você ganhar mais. Então, dá uma olhada aí no site da VBet e faz o seu cadastro. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Vocês não vão ficar ricos com apostas esportivas, é o que eu falo sempre aqui. Vai pelo entretenimento, para você dar um olho aí na partida que você está assistindo e não pensando numa renda extra. E também é proibido para menores de 18 anos. Beleza, rapaziada? Um grande abraço para vocês. E não sei se eu volto hoje não, né? Feriado, vou até falar com o Lelê. Mas amanhã certamente estarei aqui para a gente trocar uma ideia sobre o Botafogo. Tamo junto, um grande abraço, valeu!